doutrina. Filhos de um lado, pais do outro, famílias que não se entendem. Estamos vivendo no fim. Pessoas que estão sofrendo e não têm resposta. Pessoas que estão sendo enganadas, estão se alimentando com o evangelho falso, vão atrás de bobagem. É como a gangrena que vai consumindo, vai matando o sangue, vai esfriando o sangue. Espiritualmente também é assim. Vai matando o cristão, vai esfriando, começa a ficar desacreditado, começa a não ter mais força para a batalha. Ei, mas Deus te desperta nesta noite e diz: não é tempo de você limpar a arma, não é tempo de você guardar a arma. Use a arma, está na tua mão. Abre a tua boca e pregue. Deus precisa levantar homens e mulheres do tempo da igreja do fim para anunciar a verdade e dizer que Cristo está voltando. Glória a Deus, aleluia, meu rei. A gangrena não pode dominar a nossa vida. Nós não podemos nos tornar crentes doentes. Quais são os sintomas desta gangrena, pastor? Os sintomas é morte espiritual. Não tem mais unção de Deus. Não tem presença de Deus na vida. Não tem mais lágrima. Não sente mais a glória de Deus no seu ser. Não tem mais experiência especial para com Deus. Mas nesta noite o poder da palavra vai dominar a tua vida, o teu ser. E você vai sair daqui como um soldado de Cristo. Você que entrou aqui desanimado, você entrou sem perspectiva de vida, você entrou desanimado, você até perdeu a fé, não acredita mais na vitória. Por quê? Porque de repente veio o sofrimento e não te avisou. De repente veio a provação e não te avisou. De repente veio a enfermidade na tua casa e não te avisou. Por isso tu estás desanimado. Mas eu quero te informar, quentinho do céu, que assim como os de repente da vida nos sobrevêm, de repente também a vitória de Deus virá. De repente a bênção de Deus virá para a tua vida. Aleluia. Assim como de repente vem a enfermidade, nesta noite de repente vai vir a cura para você. De repente virá a solução de Deus para a tua vida. Quantos acreditam no de repente de Deus para a tua vida? Deus quer te levantar como um soldado de Cristo, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje a palavra da verdade e que pregue a Bíblia. A igreja enfrenta guerra contra heresias. Segunda guerra que a igreja enfrenta é guerra contra o mundo. Diz a palavra do Senhor lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo jaz ao maligno. E nesta área no fim estamos em guerra. É inimigo da igreja o mundo. Não podemos nos conformar com ele. Não podemos ser vencidos pelo mundo. A Bíblia diz: ou servimos um Senhor ou servimos o outro. Não tem como servir os dois. Precisamos neste tempo de batalha e de guerra vencer o mundo e não amar ele, e amar a Deus acima de todas as coisas. Disse Jesus: no mundo tereis aflição, no mundo vocês vão sofrer. No mundo, Jesus estava dizendo, vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, vocês vão carregar uma cruz pesada. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, o teu fardo está pesado, está difícil de carregar. Jesus fala nesta noite: Deus está falando nesta noite: tem de bom ânimo, meu filho. Tem de bom ânimo, minha filha, porque eu venci o mundo. O teu Deus venceu o mundo, e se ele venceu o mundo,
Nós estamos avalizados na palavra. A vitória é certa. E para vencer o mundo, eu preciso estar avalizado